Bora, meus queridos, uma boa tarde a todos. Mais uma semana aí com o projeto Enem para Todos. Eu sou o Felipe, do ESAG Campinas, professor de Geografia, tá? E a gente começa esta semana falando sobre um assunto aí importante para o Enem, que é o assunto sobre população, políticas demográficas, dados demográficos, migrações, que é um assunto que nos últimos anos vem caindo, tá certo, galera? Vou pedir para vocês, né, seguirem lá a página no Instagram, ESAG Medicina, beleza? Compartilharem com os colegas de vocês o vídeo aí da aula de hoje, beleza? E a gente começa falando sobre os dados de dinâmica demográfica, tá? Pra gente falar sobre dinâmica demográfica, antes de mais nada, nós teremos que falar sobre os dados demográficos. Quais dados são esses, tá? O primeiro deles, gente, é a famosa taxa de natalidade, beleza? A taxa de natalidade, galera, é nada mais, nada menos do que a taxa que vai nos dar a quantidade de nascimentos para cada 1000 habitantes. Gente, pensa neste dado, beleza? Como sendo, vamos pensar no salário da conta de cada um de vocês. Vamos pensar na taxa de natalidade como o salário da população. Por quê? Eu vou fazer essa analogia. Vamos imaginar, né, que a taxa de natalidade ela vai ser o incremento positivo à população total de um país. Porque a gente então leva, né, essa taxa para cada 1000 habitantes, para a gente seccionar e conseguir ter um número, né, que é um número não absoluto, mas relativo à população total, beleza? Esse tipo de número relativo à população total nos dá um indicador de crescimento, tá? Que acaba sendo o indicador, né, que nos mostra a variação de aceleração do crescimento ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso? Tá? Com a taxa de natalidade, eu consigo determinar se a velocidade de crescimento, não em termos absolutos, mas em relação à população total, ela está maior ou menos elevada. O que eu quero dizer com isso? Pense comigo, tá? Se eu tenho uma população, né, de 1 milhão de habitantes e por ano, né, ela cresce num determinado lugar 100 mil habitantes, tá? Eu tenho uma taxa de crescimento de 10%. Se eu tenho uma população de 100 mil habitantes e ela cresce 100 mil por ano, ela tem uma taxa de crescimento de 100%. Então a velocidade de crescimento ela nos dá um indicador relativo um pouquinho mais realista, tá? O que acontece? Sempre junto com a taxa de natalidade, nós temos, galera, a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade, gente, ela vai ser a quantidade de falecimentos para cada 1000 habitantes. Essa quantidade de falecimentos para cada 1000 habitantes, vamos pensar que é mais ou menos o quanto a gente gasta da nossa conta, tá? Então, se de um lado eu tenho o salário, no final do mês morre um tanto, beleza? O que acontece? Eu tenho, obviamente, como resultado desta taxa menos esta, o que nós chamamos de crescimento vegetativo ou também chamado de crescimento vertical. O que vem a ser esse crescimento vegetativo?
tá, galera? O crescimento vegetativo vai ser a minha taxa de incremento populacional. Ou seja, a quantidade de habitantes que nascem menos os que morrem é o quanto eu acrescento realmente a minha população total de um país, tá certo? Esse crescimento vegetativo, ou também chamado de crescimento vertical, ele leva em consideração somente a população nativa daquele determinado país ou daquela determinada região, tá? Porque ele vai levar em consideração somente essa população. Ele acaba não levando em consideração os fluxos migratórios, quais a gente vai falar já já. Esse crescimento vertical, galera, ele acaba sendo mais ou menos como uma taxa de incremento populacional. Resultado, então, né, da taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Beleza? Tranquilos? Gente, esse crescimento vegetativo, ele não leva em consideração outros fatores, como, por exemplo, o saldo migratório, tá? Que vai levar em consideração a quantidade de imigrantes que entram no país, menos a quantidade de imigrantes que saem de um determinado país, tá certo? Esse crescimento vertical, galera, ele sempre vai ser calculado, tá? A uma taxa relativa também. E diferente desse daqui, que é para cada 1000 habitantes, o crescimento vegetativo é em porcentagem. Beleza? Já o saldo migratório, eu tenho ele em termos absolutos. E ele serve, tá, galera, basicamente, para o quê? Para nos indicar o quanto eu tenho de crescimento externo, tá? Então, o saldo migratório é a quantidade absoluta de imigrantes. Sempre lembrar, né, gente, que o imigrante é aquele que chega ao lugar, beleza? Menos a quantidade de emigrantes, que são aqueles que saem de um determinado lugar. Sempre bom relacionar o I com externo e o I com interno, né? O imigrante é aquele acréscimo positivo, né, ao número total da população de um determinado lugar. Diferente, tá, do crescimento vegetativo, que é uma taxa relativa à população total, o saldo migratório é um número absoluto, né? Ou seja, é um número 10 mil, 20 mil, 40 mil, 1 milhão, tá? Ou seja, é, na verdade, um item desses daqui, né, que não se compara a outros números, beleza? Não é relativo a outros números, tá? Bom, esses dados, galera, eles nos dão, né, um parâmetro de crescimento populacional importantíssimo para políticas públicas dentro de um país. Ou seja, para eu fazer o planejamento, né, na educação, para eu fazer o planejamento na saúde, para eu fazer o planejamento, por exemplo, galera, de previdência social, que é uma coisa que a gente já vai falar já já. Portanto, é ele o responsável por todas as políticas públicas de crescimento econômico de um determinado país, por incluir, tá, a população que nós chamamos de população economicamente ativa, tá certo? Quem que é essa população economicamente ativa? Aquela população em idade ativa de 15 a 65 anos e que está à procura de emprego. A gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso daí, tá? Bom, além destes dados demográficos, nós temos também, gente, um outro dado importante da gente colocar, que é qual? Tá? A taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade, galera, ela vai ser baseada
principalmente no que? Tá? Na quantidade média de filhos por mulher. Galerinha, por que essa taxa ela é importante para a gente? Né? Quando eu tenho, tá, um cálculo, né, que estabelece a quantidade média de filhos por mulher, tá, eu tenho, tá, gente, potencial de crescimento futuro daquela determinada população. Por quê? Tá? Eu tenho como pensar no futuro o quanto eu vou ter de acréscimo populacional, beleza? Baseado em uma outra taxa. O que eu quero dizer? Aqui no Brasil, a gente tem uma média, né, de filhos por mulher de cerca de 2,1 filhos por mulher, tá certo? Se eu tenho, sei lá, no Brasil, 100 milhões de mulheres, eu posso ter um crescimento futuro, um acréscimo populacional do que? De 200 milhões aí de babies, beleza? Tranquilo? Nossa senhora, é muita gente? É, sim, mas nem todos eles, obviamente, vão chegar até a vida adulta, tá? Então, isso eu tô só dando um exemplo hipotético, tá, galera? Eu vou ter, gente, também aí, como indicador importante de crescimento futuro, a taxa de mortalidade infantil. O que é a taxa de mortalidade infantil? A taxa de mortalidade infantil é a quantidade de falecimentos na primeira infância de 0 a 5 anos para cada 1.000 habitantes também. Esse indicador, somado a esse, não somado, né, absolutamente, de maneira absoluta, tá? Esse indicador, né, levando-se em consideração este, tá, os dois, eu consigo chegar a um possível crescimento futuro da minha população, tá certo? Porque isso daí é extremamente importante, né? Como eu disse para vocês, é isso que vai nos dar, tá, os indicadores, né, para um crescimento e planejamento econômico futuro de um determinado país, tá? Para a gente tentar compreender como que a gente vai trabalhar nesses dados, é muito importante a gente levar em consideração uma teoria chamada teoria da transição demográfica, tá? O que acontece, gente, quando eu tenho a urbanização e a industrialização de um determinado país ou região? Eu vou começar a ter o que nós chamamos de transição demográfica. Como que ocorre essa transição demográfica? Tá? Se a gente colocar aqui num gráfico, beleza? A gente consegue dividir essa transição demográfica por fases, beleza? Então vamos imaginar, né, que neste eixo X nós tenhamos, tá, uma variável que é o tempo, beleza? Então, ao longo das décadas. E neste eixo Y e neste eixo Y, nós tenhamos outras duas variáveis que são quais, tá, gente? A taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de um determinado país, tá certo? O que vai acontecer, tá? A situação é mais ou menos essa, tá? Num primeiro momento, eu tenho uma alta taxa de mortalidade e, junto com isso, uma alta taxa de natalidade, beleza? O que vai acontecendo ao longo do tempo, tá, galera? A gente vai observando que a taxa de mortalidade
começa a cair, mas a taxa de natalidade ainda se mantém elevada. O que ocorre nesta transição para estas taxas se alterarem? Eu venho para o lado de cá e a gente vai escrevendo elas uma por uma, tá? Bom, deixa eu apagar aqui. E vamos lá. Fase 1. Aquela fase lá que eu coloquei como fase 1, onde eu tenho alta taxa de mortalidade e alta taxa de natalidade, o que acontece? É a fase que nós chamamos de fase rural, beleza? Nessa fase, gente, o que eu vou ter? Tá? Eu vou ter uma alta taxa de natalidade porque no campo os filhos são mão de obra, tá? Ou seja, os filhos eles vão servir ao trabalho e nada mais justo, né, do que termos famílias muito numerosas e em função da necessidade de mão de obra. Em compensação, eu também tenho uma alta taxa de mortalidade nesse período. Por quê? Galera, eu vou ter aí, basicamente, tá, ainda o mundo rural, sem tratamento de esgoto, sem água encanada, sem coleta de lixo. Então, a falta de saneamento básico, ela acaba sendo um fator importante. Beleza? Resultado da combinação desses dois fatores. Eu vou ter aqui um baixo crescimento demográfico. Este baixo crescimento demográfico, ou também um baixo crescimento vegetativo, tá? Ele vai ser importante para vocês entenderem o porquê que a gente tem antes, tá, da Segunda Guerra Mundial um baixíssimo crescimento da população mundial, beleza? Naquela fase 2, quando começa a cair drasticamente a taxa de mortalidade, beleza? É a fase em que eu vou começar a ter o êxodo rural. Por que no êxodo rural, galera, essa que vai ser novamente, né? Vocês já viram isso na aula de urbanização, né? Por que nesta fase de êxodo rural, quando a população sai do campo e vai para as cidades, eu tenho, galera, uma queda da mortalidade dentre a população total, beleza? Porque eu vou começar a ter acesso à infraestrutura de saneamento básico nas grandes cidades. Não só isso, eu também vou começar a ter acesso também a uma infraestrutura de saúde, principalmente saúde pública. Quando que é essa transição, tá, galera? Para ser mais exato, beleza? Esta transição, ela vai ocorrer na década de 40, quando termina a Segunda Guerra Mundial, certo? Então eu começo a ter um surto de urbana industrialização no mundo contemporâneo que vai levar à formação de infraestrutura nas grandes cidades, tá? Não só no mundo desenvolvido, mas também no mundo subdesenvolvido. Qual o grande problema? A taxa
de natalidade ainda vai ser elevada. Por quê? Gente, pensa comigo. Eu estou tendo uma transição para as grandes cidades. Eu estou tendo um êxodo rural. As famílias numerosas que nasceram, as famílias numerosas que se constituíram na geração anterior, elas ainda vão se manter muito numerosas, tá? E aí o que vai acontecer, gente? Essa população que teve, obviamente, essa geração, que tiveram muitos filhos, tá? Ela vai ainda se manter muito numerosa durante muito tempo. Então a taxa de natalidade, tá? Ela se mantém elevada, sobretudo porque essa é uma mudança cultural. Ninguém pode chegar para você e falar, oh, para de ter filho, tá? Mas a queda da mortalidade, ela é uma mudança estrutural, tá? É nesse momento, por exemplo, tá? Que eu tenho aqui no Brasil o processo de industrialização, né? Com a chegada do Estado Novo, de Vargas, a gente começa a ter uma mudança cultural, né? Uma transição para um modelo urbano industrial muito intensa, muito forte, que vai acabar moldando a sociedade, né? E vai moldar essas taxas de mortalidade. Mas a taxa de natalidade ainda depende de uma taxa de fecundidade anterior. Nesse período, década de 40, né, é muito comum as famílias terem 12, 13 filhos, né? Beleza? Por quê? A taxa de fecundidade nesse período era uma média de 6 filhos por mulher, né? Hoje a gente pensa que é 1/3, né, daquele período, tá? Então, isso daí é muito importante vocês entenderem, né, em função da taxa de fecundidade da geração anterior. Bom, vou apagar aqui para a gente continuar das nossas próximas falas. Bom, o que vai acontecer na fase seguinte, tá? A partir da década de 70, a gente começa a observar uma estabilização na taxa de mortalidade, que começa a cair em um ritmo mais lento, beleza? Só que a gente também começa a observar, a partir da década de 70, uma queda na taxa de natalidade. Beleza? O que vai começar a acontecer, galera? Eu vou começar a ter um período posterior a esta situação, tá? Que a gente já vai falar já sobre ela. Bom, o que é esta fase 3, tá? A fase 3 vai ser a fase de consolidação da urbanização. Tá? Nesta fase 3, o que eu vou observar? Gente, eu vou começar a observar uma estabilização da taxa de mortalidade. Por quê? Pessoal, por mais que caia, tá, a taxa de mortalidade, a única certeza que a gente tem da vida é que um dia a gente vai morrer. Então, uma hora essa taxa de mortalidade ela vai ter que se estabilizar, beleza? Mas em contrapartida, neste período, eu começo, né, a partir da década de 70, a observar
um aumento na expectativa de vida em boa parte dos países, sobretudo nos países desenvolvidos. Tá? Por que a gente começa a observar, apesar de uma estabilização da mortalidade, um aumento na expectativa de vida? Sobretudo, galera, porque eu começo a ter inovações na indústria farmacêutica. Tá? Então, vamos pegar aí como exemplo, né, os idosos da nova geração. O que a gente tem observado? Né? Antigamente, uma pessoa de 40 a 50 anos já era considerado um idoso. Né? Na década de 30, na década de 20, né, as pessoas idosas tinham em média 40 a 50 anos. Tá? O que hoje é considerado um idoso? Uma pessoa de 70 anos, né? De acordo com a lei, são 60, tá? Mas que a cada geração vai aumentando a expectativa de vida, tá? Muito em função do quê? Dos remédios, que alongam a esperança de vida em função de uma busca por uma melhora na qualidade, né, de vida. Pessoal, junto com isso, eu vou começar a ter a taxa de natalidade em queda. O que vai acontecer nesse período? Tá? Eu vou começar a observar várias mudanças culturais que vão começar a moldar uma nova sociedade. Beleza? A primeira delas, tá, e que eu considero extremamente importante, tá, é o início de um processo de igualdade de gênero. Por que isso é importante para a queda da natalidade? Galera, com a mulher no mercado de trabalho, eu começo a diminuir, né, a influência de famílias patriarcais, né, que são aquelas famílias onde o homem é o chefe da família, e eu começo a ter, galera, a mulher também com voz dentro de casa, sobretudo por aspectos econômicos. Essa igualdade de gênero galera, permite ao homem e à mulher ter uma participação no planejamento familiar, que vai levar em consideração, gente, também a utilização de métodos contraceptivos, que começam a surgir na década e começam a se popularizar, muitos deles, né, na década de 70. Beleza? Tranquilo? Além disso, eu tenho um outro fator importante de vocês compreenderem, tá? Eu começo a ter, galera, esta variável mudando. No meio urbano, o custo de vida é mais elevado. E por quê? Sobretudo em função da industrialização, eu vou precisar cada vez mais ter um índice de, vamos pensar assim, uma capacitação, uma qualificação para o mercado de trabalho cada vez mais elevada. Essa capacitação para o mercado de trabalho, galera, acaba levando, tá, a um maior índice de gastos, né, com educação. Gente, os filhos, eles não são mais mão de obra até se formarem, tá? Então os filhos agora se tornam um gasto e não mais um acréscimo positivo à renda familiar, beleza? Notem que, tá, gente, isso daqui é uma realidade generalista, tá? A gente está levando em consideração a população como um todo e não, obviamente, alguns estratos sociais, tá bom? Então isso daqui, galera, vai acabar dando um panorama pra gente, tá, de mudança social importante de vocês entenderem, tá? Galerinha, por que isso daí é extremamente importante de vocês compreenderem? Peguem essas três fases, tá, e vejam a mudança. De um baixo crescimento vegetativo, eu passo para um período onde eu tenho um altíssimo crescimento vegetativo, tá, explosivo. A esse período,
nós damos o nome de explosão demográfica, ou em muitos países chamada também de baby boom, né? Por isso a geração que nasce no pós-guerra é chamada de baby boomer, né? Por quê? Os baby boomers nasceram nesse período. Essa explosão demográfica, né, ela vai ser muito em função desta diferenciação, né, grande durante um longo período entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, tá? O crescimento populacional começa a ser explosivo e a população da década de 40 à década de 70 ela salta de 40 milhões para 90 milhões de habitantes. Gente, mais do que dobra, né, nesse período, tá? Que vai daqui até aqui mais ou menos, tá? Gente, aonde o Brasil está? Só para a gente se localizar. O Brasil está nesta transição, beleza? Até 2040 se prevê pelo IBGE, tá, essa transição para a fase 4. Ou seja, daqui 20 anos, né, quando eu, por exemplo, estiver me aposentando, né, ou não, a gente não sabe, beleza? A gente vai estar observando esta transição para a fase 4. Na fase 4, eu começo a observar o quê? Um crescimento vegetativo negativo, tá? E aí, eu vou ter uma fase que nós chamamos de envelhecimento populacional. Por que isso ocorre? Esse envelhecimento populacional? A gente vai observar uma taxa de natalidade tendendo a zero, então você pega países, por exemplo, né, como o Japão, países como a Europa setentrional, né, Escandinávia, você pega a Coreia do Sul, né, você pega até mesmo países na Europa meridional, Estados Unidos, o próprio Brasil, a gente está tendo, né, ainda um crescimento positivo, mas alguns desses países já chegam a ter um crescimento vegetativo negativo nesta geração. Por quê? A taxa de natalidade ela tende a zero. Ela está se aproximando virtualmente, tá, de um momento onde a gente não tem mais crianças nascendo, certo? E aí o que esses governos eles começam a fazer para incentivar, que é o que a gente já vai falar, as políticas pró-natalidade, tá bom? Então isso daí é importante de vocês lembrarem, né, quando vocês forem trabalhar, né, questão sobre imigração mais daqui a pouquinho, certo? Bom, essa taxa de natalidade tendendo a zero é muito em função, tá, do planejamento familiar, somado ao custo de vida que vem aumentando cada vez mais. Nas aulas de industrialização, vocês devem ter visto que a gente está num novo paradigma de industrialização. A terceira revolução industrial, ela demanda uma maior qualificação, demanda uma especialização no ambiente de trabalho e demanda uma adequação a novos meios cada vez mais tecnológicos, tá? Isso faz com que muitas profissões sejam empurradas para fora do mercado de trabalho. Na lógica da globalização, a gente tem um desemprego estrutural muito grande, tá? Então esse planejamento familiar vem, na verdade, para ocupar uma lacuna, né? Que é uma lacuna de vamos ter filhos? Vamos, mas vamos ter filhos para o quê? Para eles entrarem no mercado de trabalho, para que eles consigam estudar, para que eles... Então, você tem todo esse planejamento, tá? Em compensação, galera, eu tenho uma taxa
de mortalidade estável somada ao aumento da expectativa de vida. Então, o que vai acontecer, tá, galera? Aqui, beleza? Eu vou começar a observar um crescimento vegetativo negativo. Óbvio, tá, galera? Isso daqui é uma realidade geral, né? Para esse crescimento vegetativo negativo, né? Eu vou aplicar essa realidade só aos países mais ricos, tá? Beleza? Que é esse momento aqui, tá? De CV negativo. Beleza? Tranquilo? Então, galera, qual vai ser a situação hoje de boa parte dos países? A gente vai começar a observar, tá, uma forte redução na base das pirâmides de estrutura demográfica e um crescimento, ao mesmo tempo da redução da base, um crescimento do topo. Tá? Basicamente, qual vai ser esta transição? Eu vou desenhar ali para vocês, tá? Esse gráfico, ele mostra pra gente por faixas de idade, né, que seriam estes gráficos, essas barrinhas, né, na horizontal, beleza? Como que se comporta a população e como que ela se distribui proporcionalmente, né, ou seja, em porcentagem em relação à população total. Das faixas de idade, né, mais jovens, que estão aqui embaixo na base, as faixas de idade, né, de idade mais elevada, né, os idosos, na porção mais ao alto ali da minha pirâmide, certo? Galera, o que acontece? Tá? Se eu tenho uma base larga, isso significa que eu tenho muitos jovens, tá? Quem que são esses jovens?
são aquela parte da população que vai de 0 até 15 anos. Beleza? Tranquilo? Isso é mais certinho possível, né? De 0, né, até 15 anos. Essa parte central aqui do corpo da minha pirâmide, né, que é o meu gráfico de estrutura, ela vai de 16, né, aqui dos 15 anos, até meados de 60 anos. Beleza? Esses daqui são os adultos. Notem que não tem criança, tá? É jovem. E esta parte mais no topo vai de 60 até o quanto a gente tiver. Se a gente tiver uma população de 90 anos, vai aparecer, vai pintar ali no gráfico, né? Se ela for substancial. Beleza? O que esse gráfico ele nos mostra, né? Ele nos mostra o estreitamento do topo. O que um topo estreito indica? Poucos idosos na minha população total. Significa alta taxa de mortalidade, baixa expectativa de vida, tá certo? E uma base larga. Pessoal, um topo estreito indica então baixa expectativa de vida. As pessoas não esperam viver muito nestes países subdesenvolvidos, tá? O que acontece então? Tá? Nestes países, como eu tenho uma baixa expectativa de vida, o que vai acontecendo, tá? Boa parte da população, quando vai chegando nos 40, 50 anos, não resiste e morre, beleza? E em compensação, muitos desses países ainda são muito rurais, então os filhos são mão de obra. Uma base larga indica uma alta natalidade. Beleza? Qual o grande problema desta pirâmide? Este centro aqui. Esta população, essa porção da população, que são os adultos, são aquela população importante economicamente, que é a população economicamente ativa. Quem que é esta população economicamente ativa? Uma população que está entre 15 e 60 anos e que está à procura de emprego. Essa população economicamente ativa, galera, é aquela que vai ser responsável economicamente por sustentar o país, tá certo? O que vai acontecer? Se eu tenho, tá, muitas crianças, né, muitos jovens de 0 a 15 anos, tá, e poucos adultos trabalhando, eu vou ter uma alta taxa, ou melhor, uma alta razão, essa é a palavra, de dependência. O que é uma razão de dependência, gente? Razão de dependência é aquela razão entre a população que trabalha e a população que não trabalha. Quando eu tenho mais gente sem trabalhar e pouca gente trabalhando, eu vou ter uma alta razão de dependência. Qual o grande problema? Isso é um problema econômico para esses países. Gente, com a transição do meio rural para o meio urbano, boa parte dos países subdesenvolvidos vão resolvendo esse problema. De que maneira? Com políticas públicas, tá, que elevem, tá, a média de idade da população. Óbvio, né, que eu tenho milhares de realidades. Eu tenho países, por exemplo, como o Japão, que tiveram uma política muito dura de redução da natalidade, de controle de natalidade, né? Então, você tem, por exemplo, a China, né, que teve a política do filho único, por exemplo, né, que limitava as famílias a terem apenas um filho, né? Então, isso fez a taxa de natalidade reduzir rapidamente a partir da década de 70. Mas você tem países como Marrocos, por exemplo, né, que tem uma média de 7 filhos por mulher.
por motivos religiosos, né? São países que ainda têm, dentro da realidade, né? Da realidade cultural, né? Ainda sociedades extremamente fechadas, né? Do ponto de vista machista, extremamente patriarcais, né? E você, obviamente, reflete isso daí, né? Dentro da população, dentro das políticas demográficas, tá? O que acontece, tá, gente? Na média geral, é isso que acontece. Quando esses países eles começam a se industrializar, né, muitos deles, né, como os países emergentes, o que começa a acontecer com esta pirâmide etária? Tá? Eu começo a observar esta realidade. Qual que é essa realidade? Eu vou começar a observar um aumento na expectativa de vida, somado a uma redução da natalidade. Esse período, gente, é um período onde eu começo a observar o quê? Tá? Eu começo a observar um aumento da população economicamente ativa. Isso daí vai indicar pra gente o quê? Um acréscimo positivo, tá? Para um incremento econômico. Esse acréscimo positivo, gente, porque mais gente trabalhando, eu vou ter mais entrada de grana. Só que eu ainda vou ter, gente, nesse período, poucos idosos e eu vou ter uma redução do número de crianças, tá? Qual o grande problema? Qual é o próximo estágio? Essa população que hoje é adulta se tornar idosa. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter uma inversão da pirâmide etária. Qual o grande problema disso daí, tá, gente? Eu vou começar a observar que vai ser extremamente necessário nesse momento eu investir em políticas educacionais. Por quê? É aqui que eu vou ter um período, tá, gente, que eu chamo de bônus demográfico. O que é o bônus demográfico, galera? Esse bônus demográfico vai ser um momento onde eu tenho um momento extremamente positivo economicamente, tá, para o país. Onde eu tenho mais gente trabalhando, ganhando dinheiro, contribuindo com impostos para investimentos na qualificação dos futuros trabalhadores, que são os jovens, né, que estão nascendo agora e vão se tornar adultos. Por que é extremamente importante esses investimentos em qualificação dos trabalhadores? Tá? Eu elevando o salário médio da população, eu posso ter no futuro menos gente trabalhando, mas
menos gente trabalhando com salários mais elevados. Tá? Quando eu aumento a média salarial, eu posso diminuir os efeitos, tá, sob a geração futura, né, que vai aposentar, beleza? Então, se a gente imagina qual é a situação futura depois dessa daqui, é muito fácil da gente entender porque aqui a gente tem um bônus demográfico e porque a gente deve investir em políticas educacionais, tá? Vamos lá. Então vamos pegar o exemplo de boa parte dos países desenvolvidos. Qual é a situação dos países desenvolvidos, tá? A gente vai ter um aumento do topo da pirâmide, uma redução drástica da base. Notem como eu estou invertendo a pirâmide, né? Eu estou aumentando a proporção de idosos e estou diminuindo a população jovem. Qual o grande problema? Olhem aqui esta faixa da população economicamente ativa. Eu começo a observar uma rápida redução da população economicamente ativa. E aí, tá, gente? Com pouca gente para trabalhar, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de mais jovens, tá, para conseguir garantir a qualidade de vida dessa população idosa. Tá? Mas aí tem um problema, esses idosos só gastam. Gente, essa galera já fez o que essa galera está fazendo por eles. Tá? Eles já, na geração anterior, foram responsáveis, né, por alimentar esses jovens e conseguir garantir a previdência social desses idosos. Agora é a vez deles. Sem contar que, galera, a gente tem na vida, né, para curtir a vida, para precisar curtir a vida, a gente tem que ter 3 coisas: tempo, saúde e dinheiro. Quando a gente é jovem, a gente tem tempo e saúde, tá? Você é criança, tal, só não tem dinheiro. Quando você fica adulto, você tem saúde e dinheiro, malemar, beleza? Mas não tem tempo. Quando você fica idoso, qual a melhora na qualidade de vida? Você tem tempo, saúde e dinheiro, beleza? O que você pode fazer? Pode viajar, você pode gastar no turismo, você pode gastar no comércio. Então, essa população economicamente é extremamente vantajosa. A gente só precisa garantir o quê? Previdência social. Então, a partir do momento que aumenta a população de idosos, eu começo a ter problemas previdenciários.
pagamento dessas aposentadorias, beleza? Para eu ter, galera, a garantia de pagamento dessas previdências, eu preciso ter uma eficiência fiscal. Ou seja, recolher impostos da melhor maneira possível para que eu tenha a garantia de pagamento das aposentadorias. Beleza? Bom, beleza. Mas vocês vão me dizer, mas aí cada um tem que juntar o seu, não é? Façam uma capitalização, que não sei o quê. Galera, no Japão, que é um país desenvolvido, rico, idosos estão indo para a cadeia intencionalmente, cometendo pequenos delitos, porque a aposentadoria deles não é suficiente, tá, para o custo de vida, para pagar aluguel, contas e alimentação, certo? Então o que acontece, tá, gente? Eu preciso, sobretudo, de uma política de Estado que consiga garantir, tá, o pagamento destas aposentadorias e consiga também reverter os efeitos de uma redução populacional, beleza? Então, este momento, né, que o Brasil está vivendo agora é esse daqui. Ou seja, tá, é um momento de bônus demográfico aonde nós temos uma arrecadação de impostos mais elevada, tá certo? Do que os gastos com jovens e idosos, tá? Felipe, mas eu ouvi dizer que a Previdência Social é deficitária. Sim, ela começou a se tornar deficitária agora, tá? Mas qual o grande detalhe, tá, galera? Eu tenho, nesse momento, a necessidade do quê? De investir em qualificação de mão de obra, ciência, pesquisa, desenvolvimento, para o quê? Para desenvolver atividades econômicas que garantam para o futuro próximo salários mais elevados e, consequentemente, eu reduza, né, esta razão de dependência, tá, dos idosos e das crianças em relação à população economicamente ativa, tá? Como os países desenvolvidos, esses que já estão nesse período, estão lidando com isso, tá? Eis o que a gente vai falar agora sobre Galera, então vamos lá. O que esses países nos últimos anos têm feito? Muitos deles, galera, têm incentivado as chamadas políticas pró-natalidade. Por quê? Eu incentivo as pessoas a terem filhos, esses filhos, eles vão, obviamente, uma hora se tornar adultos e vão acrescentar a população economicamente ativa, tá certo? Então essas políticas pró-natalidade, elas vão passar desde isenções fiscais. Então você tem países como a Finlândia, né, que tem um imposto de renda progressivo. Se você é casado, seu imposto diminui. Se você tem filho, seu imposto diminui. Passando por uma política de benefícios sociais. Então você pega países, tá, como a Alemanha. Os caras têm uma calculadora eletrônica, você entra num site lá e aí você calcula a quantidade de benefícios para cada filho que você tem, beleza? Até mesmo políticas de igualdade de gênero. Por que igualdade de gênero?
Galera, você tem países como a Finlândia que tem uma licença paternidade, tá? Por quê? A ideia, tá, é de você estimulando também uma responsabilidade masculina, equilibrar as responsabilidades entre a mulher e o homem, tá, para que os dois sejam responsabilizados socialmente, né, pelo filho. Se essa responsabilização recai só sobre a mulher, isso dificulta um planejamento de carreira, o que, obviamente, né, vai acabar diminuindo, né, o interesse por ter filhos, beleza? Então, quando eu tenho, tá, gente, essas políticas de igualdade de gênero, eu tenho, né, nessa lógica, tá, que é uma construção social, cultural, leva muito tempo, tá, uma política de incentivo à natalidade, beleza? Tranquilo? Pessoal, e não só isso, né? Mas também uma política necessária e urgente, né? Em muitos países. O que que acontece, tá, galera? A gente vai pensar, isso daqui, você tem países, por exemplo, como a Rússia, né? Que você tem o dia da concepção. Pessoas que têm filhos, ocorrem sorteios até de veículos. Você pode ganhar uma caminhonete 4x4 por ter um filho. Olha só que loucura, né? Então você tem ali, gente, países que investem mesmo nessas políticas pró-natalidade. Para fazer o quê, tá, gente? Para fazer com que essa redução populacional não acarrete em problemas econômicos. O Brasil, né, malemar tem o que precisaria ter. Mas enfim, tá, galera? Essas políticas de planejamento, elas têm um grande problema. Qual que é? Tá? Pessoal, primeiro, o tempo para entrada no mercado de trabalho. Então, o que vai acontecer? Tá? Um filho, você vai precisar cuidar dele até ele fazer pelo menos os 18 anos, né? Para ele conseguir entrar no mercado de trabalho. Isso acarreta uma mudança no estilo de vida. Como assim? A galera que vai ter filho vai ter que se adequar a ter filhos. Nem todo mundo, apesar de todos esses benefícios, tá disposto a isso. E terceiro e último, tá? O custo de qualificação da mão de obra. Então, apesar de todas essas políticas pró-natalidade, muitos países ainda têm muita dificuldade em retomar o crescimento demográfico, tá? Como eles têm feito, tá, galera? Eles têm feito, tá? Têm incentivado, na verdade, tá, a imigração, que a gente já vai falar já. Então, quando vocês olham para muitos países desenvolvidos, vocês não observam uma pirâmide assim, tá? Que eu coloquei aqui. Por que vocês não observam uma pirâmide assim? Essa daqui seria a pirâmide etária da população local, sem considerar os imigrantes. Se a gente acrescenta os imigrantes, muitas vezes a gente, se observar só os imigrantes, a gente vai observar uma pirâmide assim. Por quê? Eu vou ter, nesses países mais ricos, o quê? Um incentivo à imigração para trabalho. Beleza? Tranquilo? E aí que a gente entra na nossa próxima parte da aula, vai se encerrando nesse finalzinho, beleza? Que são
as políticas de imigração. Galera, antes da gente entrar nessa parte da imigração, é muito importante a gente entender o seguinte, tá, galera? Eu tenho, de um lado, regiões repulsoras, ou seja, que expulsam a população, e tenho, quando eu lido com imigração, regiões atratoras. Então eu vou ter uma série de motivos para essas regiões expulsarem a população e para essas regiões atraírem a população. De um lado, eu tenho fatores naturais, como crises ambientais, problemas climáticos, como fortes secas, tá? Áreas sujeitas a terremotos, tá? Eu tenho fatores sociais, então muitas vezes perseguição política, econômica, perseguição econômica não, perseguição política, religiosa, tá certo? E tenho fatores econômicos, tá? Por exemplo, crises econômicas, desemprego, que acabam expulsando a população em direção às regiões atratoras. E aí eu vou ter, nessas regiões atratoras, também fatores naturais, como, por exemplo, climas mais favoráveis, regiões que são ecúmenas, tá? Que são áreas que são propícias à ocupação, fatores sociais, então, liberdade política, religiosa, ausência de zonas de conflito, de guerra, certo? E tenho fatores econômicos, tá? Que não incluem somente, tá, a questão do emprego. Muita gente migra de um país para outro em busca de qualidade de vida, tá, galera? Isso é muito importante de vocês entenderem, tá? Daqui a pouco a gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Bom, essas políticas imigratórias, tá, gente? Elas vêm em função sobretudo de alguns períodos históricos importantes de vocês entenderem, tá? O primeiro deles vai ser lá durante o século XIX e início do século XX, que a Europa estava passando por um processo de êxodo rural que acaba criando uma pressão demográfica nas grandes cidades europeias. Além disso, muitos países europeus estavam passando durante o século XIX por um processo intenso de revoluções e muitas guerras de unificação. O que acontece? A Europa se torna um centro repulsor, tá, galera? Para onde principalmente? Principalmente para a América. Quando a população migra para a América, vem em busca de trabalho,
caso do Brasil, sobretudo no café, na cultura do café, e em busca de terras, tá? Muitos camponeses migram da Europa para os Estados Unidos, tá? Por quê? Eles acabam comprando terras, até mesmo aqui no Brasil, né? Você pega a região sul do Brasil, a gente tem uma política de doação de terras, tá? Na região sul, beleza? Incentivada principalmente pelo governo brasileiro, né? Pelo Estado, né? Nesse momento. O que acontece nesse período? Tá, gente? Eu começo a ter o povoamento aqui da América, né, por estas populações de países como Alemanha, Itália, russos, poloneses, espanhóis, portugueses, principalmente portugueses das ilhas, tá, galera? Que vêm para o Brasil em função, sobretudo, destas políticas de imigração, tá? O que acontece, galera? A partir do século XX, para ser mais exato, a partir do pós-Segunda Guerra Mundial. Beleza? A gente começa a ver a Europa se reconstruindo e se tornando um centro de atração de imigrantes. Essa reconstrução no pós-guerra vai necessitar de mão de obra. E aí, galera, o que começa a acontecer? Eu começo a ter os fluxos em massa indo para a Europa e saindo, sobretudo, dos países subdesenvolvidos e até mesmo de países europeus mais pobres, beleza? Não só a Europa se torna um centro de atração, mas os Estados Unidos também no pós-guerra, beleza? No caso dos Estados Unidos, principalmente com a atração de mão de obra braçal, que são os chamados braceiros, né? A população latina, principalmente, que vai em busca de trabalho, sobretudo trabalho braçal, de baixa remuneração, certo? Galera, nesta política, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, eu tenho um rápido crescimento econômico que vai até a década de 70. O que acontece na década de 70, gente? Década de 70, eu entro na terceira revolução industrial. E aí o que eu começo a ter, gente? Eu começo a ter as indústrias se tornando cada vez menores, mais enxutas e as chamadas deseconomias de aglomeração. O que começa a acontecer, gente? Eu começo a reduzir a quantidade de empregos de baixa qualificação nos países desenvolvidos, porque eu levo a indústria para os países subdesenvolvidos, numa lógica de terceirização da produção. Então, para que eu vou atrair a mão de obra para o meu país? Né? Eu levo a indústria para lá, beleza? E junto com essas deseconomias de aglomeração, eu começo uma política muito forte de valorização do capital científico. Então, o que começa a acontecer a partir da década de 70? Eu começo a fazer uma forte política de atração de mão de obra qualificada para os países desenvolvidos. É nesse período que eu tenho, tá, uma intensificação da política de vistos para os trabalhadores qualificados. Então, por exemplo, hoje, em países desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, tá? Você consegue migrar? Consegue. Mas você tem que ser um tipo de mão de obra que interesse a esses países, no caso, tá? E aí você ganha esses vistos. Além disso, tá, galera?
eu tenho um favorecimento de famílias já estabelecidas. Ou seja, é a pessoa casada, que tem filhos. Para quê? Gente, o imigrante que tem filhos, além de levar a sua mão de obra, leva a mão de obra do filho futuramente. Tá? Então você vai também estimular, galera, uma política de povoamento. Beleza? Tranquilo? Isso é o que nós chamamos, galera, de fuga de cérebros. O que acontece? A mão de obra extremamente qualificada sai do país subdesenvolvido em direção ao país desenvolvido. Por que o termo fuga de cérebro, né? O cara ou a mina, né, extremamente inteligentes, né, pesquisadores fudidíssimos, eles vão lá e abandonam o país subdesenvolvido, vão para o país desenvolvido. Para o quê, galera? Porque lá eles vão ter empregos. Beleza? Então isso daí é extremamente importante de vocês compreenderem, tá? A partir da década de 70, a gente começa a observar essa situação, tá? Bom, quais os reflexos disso nos países desenvolvidos, né? A gente vai começar a observar nesse período, nos países desenvolvidos, uma série de consequências. Tá? Quais são essas consequências, gente? A dificuldade de integração do imigrante. Que a gente dá um nome a isso, né? A gente chama de alteridade, não a dificuldade, né? Mas a integração. Deixa eu até colocar aqui. Beleza? Por quê? O imigrante chega lá, eu tenho um choque cultural, né? Então você vê, gente, o quê? A questão religiosa, a questão da barreira linguística, a questão dos hábitos culturais, alimentares, de vestimenta, né? Então você tem, galera, resultado dessa dificuldade de integração, a xenofobia. Beleza? Tranquilo? Como resultado disso, a gente tem crescimento do radicalismo, de um lado e de outro, de governos que incentivam o nacionalismo, governos ultranacionalistas, né? E que claramente são preconceituosos com o imigrante. E do outro lado, como resultado, o terrorismo. Destas ações xenófobas contra essa população que está tentando se integrar à população local. Beleza? Tranquilo? Então, esse crescimento dos radicalismos, né, e essa dificuldade de integração do imigrante à população local, beleza? É que, na verdade, resultam em todos esses processos. O que eu tenho aí para apimentar toda essa relação? Nos últimos anos, eu tenho um crescimento de áreas de conflito
eu vou ter, galera, a Primavera Árabe em 2011, eu vou ter uma desestabilização de governos nacionais no norte da África, no Oriente Médio, tá? Eu vou ter, galera, uma série de conflitos no Sudeste Asiático, Myanmar, Tailândia, Indonésia. Eu vou ter uma crise política na Venezuela. Eu vou ter, galera, desde 2007 no Haiti, uma desestabilização política e econômica no país. Esse crescimento dessas áreas de conflito acaba criando, gente, uma série de áreas repulsoras. E aí, qual é a questão? Entra em jogo que quando crescem essas áreas de conflito, eu não estou falando de um tipo de migração voluntária. O cara, a mina não está saindo do país porque ele quer buscar uma qualidade de vida melhor. É porque ele está fugindo. Por isso, galera, o nome para essa população é de refugiados. Tá? Quem é refugiado recorre à fuga, não tem opção. É um tipo de imigração forçada, que é o caso dos venezuelanos, o caso dos haitianos, dos bolivianos, dos peruanos que vêm ao Brasil, certo? Que estão fugindo da fome, das crises políticas, tá certo? E vêm em busca de emprego, beleza? Porque eles estão recorrendo à fuga, tá certo? Pessoal, quando a gente fala sobre essas questões, a gente coloca em xeque, tá, uma série de outras questões, que é a questão dos refugiados aqui no Brasil. Tá? Quando eu falo sobre os refugiados aqui no Brasil, que eu citei no caso dos venezuelanos, dos bolivianos, dos peruanos, né, no caso, no sentido estrito da palavra refugiado, né, beleza? Eu tenho aqui, no caso do Brasil, tá, somente os venezuelanos, beleza? Mas é extremamente vocês levarem para as provas o conceito de que essa galera migra para o Brasil e ela deve ser integrada socialmente, economicamente ao Brasil. Por quê? Pessoal, recentemente, com a entrada, com um fluxo maior de imigrantes venezuelanos no Brasil, a gente teve novamente a volta do sarampo no Brasil, uma doença erradicada há 3, 4 décadas aqui. Então tem um problema de saúde pública por falta de vacinação. Por quê? Muitos desses imigrantes, ao entrarem no Brasil, por não estarem legais, tá? E que recentemente, né, com o Estatuto do Imigrante de 2017, a gente conseguiu contornar um pouco melhor essa situação. Por não estarem legais, eu acabo criando um problema de saúde pública. Problema esse que é resultado dessa falta de integração social do imigrante ao Brasil. Beleza, galera? Bom, pessoal, esse assunto é um assunto que tem uma grande incidência nas provas do Enem, portanto, fiquem atentos à condição, né, dos imigrantes, à questão da transição demográfica e dos reflexos sobre as estruturas populacionais. Um grande abraço e até uma próxima aula do Enem para todos. Tchau, tchau!